Boa noite, pessoal. Com muita reverência, eu peço licença para entrar na sua casa nessa sexta-feira. Os nossos cultos de sexta-feira, que são os cultos de família, têm justamente a temática, né, focada na família. Isso não significa que os outros cultos não possam ser uma bênção para sua família, não significa que não possam tratar desse tema ou que você não possa assistir em família. Mas o de sexta-feira é focado nesse assunto, é focado nessa temática de abençoar a sua família, conhecendo ainda mais as Escrituras. Eu sou o pastor Alan, nós estamos aqui para abençoar a sua casa, abençoar a sua família e com muita reverência, então, eu peço licença para que pensemos a respeito do que as Escrituras vão nos falar sobre a convivência em família. Quando estava pensando no que dizer hoje, eu pensei justamente nessa questão de família ser uma reunião de indivíduos com algumas características comuns, algumas características distintas, cada indivíduo tem o seu valor, cada indivíduo tem as suas características, né? Tem a sua personalidade e pensei então em conversar com vocês sobre como conviver harmoniosamente em família. A gente sabe que tem famílias que são tanto quanto mais beligerantes, né? Brigam mais, se desentendem mais. Tem famílias que já são bem mais pacíficas. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito desse tema? Então, para nós começarmos a conversar sobre isso, eu queria orar. E se você puder orar comigo, eu agradeço muito. Vamos orar? Senhor, eu agradeço pela oportunidade que temos de analisar as Escrituras, de conhecer a Sua palavra e de ali retirarmos palavras de bênção, palavras que vão nos direcionar, nos moldar e nos demonstrar como devemos agir e como devemos reagir na caminhada natural da nossa família. Que nós possamos realmente aproveitar o estudo de hoje, de modo que ele entre em nossa mente, em nosso coração, como palavras vivas, vindas do Deus vivo, que escolheu a família como unidade, que escolheu a família como estrutura e que estabeleceu isso para as nossas vidas. Por isso eu peço que o Senhor esteja moldando a nossa mente, moldando o nosso coração, traz à mente cada uma das nossas atitudes nas quais precisamos moldar e mudar, traz à nossa mente cada uma das atitudes em que nós acertamos, em que fazemos certo e que isso seja um incentivo para que continuemos te buscando ainda mais e que nossa vida seja um testemunho vivo, um testemunho santo daquilo que o Senhor tem feito sobre nós. É o que eu te peço, desde já agradeço, em nome de Jesus, amém. Primeiro assunto que eu queria pensar contigo é se realmente é preciso ter família. E aqui eu vou muito além da biologia. Sim, nós precisamos de família pelo próprio convívio. A nossa formação, ela se dá assim. Nós temos no ambiente familiar algo tão importante que os primeiros anos da escola ainda se chamam maternal, né? Ou seja, uma ligação ainda com a mãe. Não é raro ver escolas em que as professoras dos pequenininhos são chamadas de tias. Por quê? Porque isso traz para nós uma ideia de convívio em família, uma ligação familiar. Nós chamamos nós, cristãos, de irmãos, por mais diferente que seja a denominação, nós nos chamamos de irmãos justamente por isso, porque pertencemos a uma família. Esse modelo de família ele não é em nada inovador. Esse é um ajuntamento humano desde que o ser humano existe. Se nós formos olhar para as Escrituras, o próprio Adão já sentiu a necessidade de Eva. E aí tem gente, inclusive, que vai dizer assim, porque no paraíso o homem era completo, não tinha necessidade de nada. A gente vê que antes mesmo da queda, o homem já sentiu a necessidade de ter uma família, de constituir uma família, de caminhar com alguém. Então, antes mesmo de o pecado adentrar sobre a vida do homem,
já havia ali no seu coração a necessidade de família. Por isso, a gente pode tranquilamente afirmar, primeiro, que família é uma necessidade humana e mais, que essa necessidade ela não surge em função da nossa falha, em função do nosso pecado. Ela surge de uma necessidade natural. Por quê? Porque nesse aspecto, não apenas nesse, mas nesse aspecto, nós espelhamos ao próprio Deus. Deus convive em uma família um tanto quanto diferente, né? Uma união de três ali, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são manifestos dentro da Trindade, cada um com seu papel, cada um com sua função. A bênção apostólica dá uma boa direção do amor de Deus Pai, a graça salvífica ou salvadora de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo. Né? Então, o Consolador, o Espírito Santo, o Salvador, Jesus, né? E Deus, amor, Deus Pai. Né? Então, ali a gente já tem uma noção de uma família aos moldes, né, a união dos três em uma família, porque são três com papéis distintos, mas caminhando em um destino, né, em prol de um bem comum. Então essa estrutura de família é uma estrutura que a gente vê tranquilamente nas Escrituras. Não há trecho nenhum delas em que a família seja algo ruim. Não estou dizendo que não tenha famílias ruins, né? A gente tem alguns exemplos de famílias ruins, mas mesmo quando a gente encontra isso, quando a gente vê irmãos não agindo como irmãos deveriam agir, mesmo assim, ali a gente nota a reprovação de Deus. Portanto, mesmo quando a gente vê pessoas caminhando no caminho contrário, né, daquilo que se espera de uma família, a gente vê que isso é reprovado pelo Senhor. Por isso, família é um bem precioso que cada um de nós devemos preservar. E num tempo difícil em que, eu não sei a sua família, mas que muitas famílias têm perdido seus entes queridos, têm perdido membros de sua família, repensar o valor para vivermos com qualidade é algo precioso, no qual tem gritado dentro do meu coração. Por isso eu queria ler alguns versículos e pensar a respeito disso com vocês. Vamos lá? O primeiro texto que eu queria ler é o texto de 1 João, primeira carta de João, no seu capítulo 4, o versículo 20, diz assim: se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ao escrever isso, João está manifestando um dos aspectos da igreja. A igreja possui dois aspectos, dois âmbitos. A teologia tem um nome muito legal disso. É o âmbito vertical, o âmbito vertical e o âmbito horizontal. Agora eu ia fazer o movimento, eu pensei certo, mas o movimento saiu errado. Então vamos lá. Tem o aspecto vertical e o aspecto horizontal. É claro que a gente normalmente, quando vai desenhar isso, para ser mais didático, a gente já faz no formato da cruz, né? Então, faz um eixo vertical e aí faz a cruz aqui em cima. Ok, onde você está colocando as linhas, isso não é a essência da discussão aqui. O que esse versículo de 1 João 4 está nos ensinando é que a convivência dentro da igreja, ela se estabelece tão importante quanto a nossa convivência com Deus. Esse é o resumo do mandamento que Jesus fez, né? Jesus resume todos os mandamentos, todos os mandamentos bíblicos e os mandamentos judaicos e os mandamentos oriundos da prática judaica, que estavam lá nos Talmudes, estavam nos livros de interpretação, todos os 300 e tantos mandamentos que o judaísmo foi criando ao longo do tempo, ele resume todos em dois. E esses dois são justamente nesse aspecto, um no aspecto vertical, outro no aspecto horizontal. Jesus resume da seguinte maneira: ame ao seu Deus de todo o seu coração, todo o entendimento. Então ame o seu Deus no aspecto vertical, você para com Deus, mas também ame o próximo, né? Então você numa linha de igualdade, ame o próximo
como a ti mesmo. Então é nesse eixo vertical e nesse eixo horizontal que a vida cristã toma sentido. E hoje, então, não quero menosprezar e, por favor, não me entenda mal, esse eixo vertical, que é a sua relação com Deus, ela é extremamente preciosa, ela é extremamente importante, ela tem o seu valor, ela é essencial. Isso é precioso sobre a sua vida. É nesse eixo vertical que você levanta de madrugada para orar, é nesse eixo vertical que você se mantém ou não fiel aos dízimos, é nesse eixo vertical que você se mantém como um ofertante da obra do Senhor, é nesse eixo vertical que você mantém a sua leitura diária da Bíblia, a sua busca por mais conhecimentos. Mas, tão importante quanto, como diz ali 1 João, tão importante quanto a sua busca por Deus é o seu relacionamento para com os seus irmãos. Porque esse é o aspecto horizontal, né? É essa a ideia do convívio. E por que isso? Porque o Deus é um Deus invisível, é o Deus que não se vê. O texto diz isso, né? É o Deus que não se vê. E aí, agradar ao Deus que não se vê é impossível sem agradar o próprio irmão a quem nós vemos. Por isso, 1 João 4,20 vai dizer isso, né? Se alguém ama a Deus que nem consegue ver, essa pessoa não tem como amar a Deus sem amar o seu irmão, a quem ele está vendo, e vendo ali as necessidades, vendo as imperfeições, vendo o convívio, e muito mais do que vendo, é se vendo nele. Incrível isso, né? Ontem estava em uma banca de TCC e um aluno escreveu um texto muito bom, inclusive, foi aprovado e tal. E aí, durante a leitura, durante a banca ali, eu disse a ele, eu não concordo. Eu acho que esse pensamento que você tomou, ele não é certo. E acho que o futuro era uma ideia para o futuro da igreja, ele falando a respeito dos cultos online e tal. Falei, não, eu acho que o rumo que a igreja vai tomar é outro. Eu acho que os cultos online vão permanecer mesmo após todo esse período e que isso já será parte da nossa cultura. Ele defendia que não, que essa era uma resposta única para esse tempo. E aí ele ficou preocupado, porque ele pensou, poxa, mas o meu professor pensa diferente, então significa que eu vou reprovar. Não, o pensamento dele estava bem estabelecido, ele trazia as suas razões, ele trazia os fundamentos. Eu só penso diferente, porque outras razões por outros pensamentos. E aí, tudo bem. Eu avaliei não pelo que eu penso, mas pelo que ele escreveu. Estava lá para avaliar o trabalho dele, né? E nem avaliar ele, né? Eu estava avaliando o trabalho dele. Então, olhar o outro como um diferente é que vai trazer para nós equilíbrio. Então, João só está dizendo isso, esse texto de 1 João, o que ele está nos dizendo é isso, que nós precisamos amar o nosso próximo porque nós estamos vendo, né? E aí nós, ao ver o outro, nós conseguimos interagir com ele e a partir daí entender como ele caminha. Dentro dessa ideia, eu lembro do Salmo 133. Eu vou ler todo o Salmo, tá? Ele é um Salmo enorme e tal, né? Você pode ver depois na sua Bíblia. Então, eu vou ler todo o Salmo 133 para nós vermos o que a Bíblia diz. Ela diz assim, como é bom e agradável que os irmãos convivam em união. É como um óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba do sacerdote até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então veja, ele está dizendo aqui que essa união, esse conviver agradável é algo que é glorioso para o Senhor. É como refrescar de um novo dia, né? Por isso que ele vai falar do orvalho. Ou então é como se as chagas, as marcas, as dores fossem curadas. Por isso que ele fala do óleo derretendo do sacerdote, né? E o que ele está dizendo é simplesmente isso, de que essa união é um momento precioso, essa união é um momento agradável. Isso não significa que todos pensem igual, isso não significa que todos agem da mesma maneira, mas que é necessário que essa união
aconteça, que essa união seja buscada. E a partir daí, então, dentro desse pensamento, eu separei algumas atitudes que nós precisamos ter para compreender o próximo e, a partir dali, estabelecer um bom convívio. A primeira atitude é respeito. Eu queria dizer que sim, você é precioso para Deus. Queria dizer que sim, você é alguém de valor para Deus. Queria dizer que sim, que Deus te ama. Mas você já parou para pensar que o teu irmão também é precioso para Deus? Você já parou para pensar que Deus também ama o seu irmão? Você já parou para pensar que Deus também ama aquele que pensa diferente de você? Você já parou para pensar que Deus também quer que o outro prospere, também quer que o outro tenha qualidade de vida, também quer que o outro seja feliz? Porque quando pensar na própria felicidade é muito fácil, mas pensar na felicidade do outro, às vezes, a gente acaba esquecendo. Vamos ser sinceros, a gente acaba esquecendo da felicidade do outro, que é tão meritória quanto, né? É tão digno da misericórdia de Deus quanto qualquer um de nós. Aí você vai dizer assim, não, mas fulano não merece a misericórdia de Deus. É verdade, não merece. Mas sabe quem também não merece? Eu também não. E sabe quem mais? Você também não. Ninguém merece a misericórdia, né? Porque isso é misericórdia, né? É receber o perdão sem merecer, né? Essa é a ideia da misericórdia, não receber a punição que era devida. Então, essa ideia de graça e misericórdia, né, de receber o que não merece e não receber o que merece, né? Então, assim, todos nós estamos no mesmo patamar. Todos nós somos, aos olhos de Deus, igualitários nisso. É lógico que aquele que caminha nos caminhos do Senhor, aquele que se preocupa com o Senhor, aquele que busca estabelecer uma vida com o Senhor, agrada ainda mais a Deus. Mas, aos olhos de Deus, é tão precioso quanto. O filho amado não é nem o filho pródigo que saiu para gastar, nem o filho que ficou. Os dois são amados pelo pai. Né? Lógico que o pai sai correndo para pular no pescoço do filho que havia se perdido e voltou. Mas quando o filho que ficou reclama, ele fala assim, mas filho, o seu irmão saiu e se perdeu, você sempre teve tudo. O pai sempre te amou, o pai sempre cuidou de você, você é o dono disso tudo. Né? A metade do seu irmão ele já tomou, então você é dono de tudo aqui. Os dois filhos são amados. Se os dois se sentiam amados ou não é uma outra questão, mas os dois são amados. Por que estou dizendo isso? Porque na convivência em família é assim. Às vezes nós nos sentimos ou menos prezados, né, menos respeitados, menos valorizados, menos prezados. Ou, às vezes, nós prezamos menos ou menosprezamos alguém da nossa família. Nós temos atribuímos um valor menor, né? Aqui o prezado é algo que tem preço, né? Algo que tem grande preço. Então nós atribuímos um preço, um valor menor a outra pessoa. Então a ideia é que nós olhemos para o nosso irmão como literalmente ele é, como um irmão, como alguém tão digno da misericórdia, como alguém tão carente da misericórdia de Deus como qualquer outro. E seja quem for, seja quem for. No começo da minha carreira pastoral, eu durante muito tempo fui para dentro do presídio. Trabalhei na pastoral carcerária, fiquei um bom tempo na pastoral carcerária. E quando nós chegávamos dentro do presídio, era muito fácil olhar para aquelas pessoas, para aqueles homens, para aquelas mulheres e se sentir superior. E é um tratamento significativo você chegar ao ponto de olhar para aquelas pessoas e encontrar ali, mais do que alguém carente da misericórdia, encontrar ali um semelhante. Porque aqueles homens e aquelas mulheres que lá estavam cometeram crimes terríveis, muitos assassinatos, muitos crimes reprováveis na sociedade, mas são crimes que foram expostos,
julgados e condenados. E aí era muito curioso, porque quando eu comecei o trabalho, já havia um trabalho, eu não sou inovador em nada, já havia um trabalho, mas quando eu comecei a caminhar com algumas daquelas, especialmente com as mulheres, a gente via elas reclamando muito, que estavam ali porque eram inocentes, que não eram culpadas, tal. Depois de uma boa caminhada, quando já havia então uma confiança e elas perceberam que eu estava ali com um mais amplo respeito, elas abriam o coração. E aí a gente ouvia confissões. Algumas confissões, inclusive, de arrepiar o cabelo. Eu ouvi confissões dentro da prisão que eu chorei na hora que eu estava ouvindo. Crimes, alguns inclusive que saíram na mídia e tal, mas crimes extremamente repugnantes. Crimes, há um termo do direito, né? Hediondo. Hediondo é do verbo do latim edere. Edere em português é feder, fedido, como algo podre, algo sujo. É o tipo de crime que você, ao ouvir, o estômago embrulha, você olha para aquela pessoa que está ali, dizendo, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e você vê arrependimento nos olhos dela, e você olha, por exemplo, para as mãos dessa pessoa e fala assim, como essas mãos puderam fazer isso com outra pessoa, com uma criança? Mas quando elas abrem o coração, elas já estavam encontrando ali não alguém que estava para julgar. Isso foi lá o juiz, e muitas às vezes nem confessavam na frente do juiz. Mas elas estavam encontrando ali alguém semelhante que as aceitava como elas eram. Sempre as provoquei a mudar. Inclusive brincava que rebelião é coisa de gente fraca, porque a rebelião é quando você quer que o outro mude, mas revolução é coisa de gente forte, porque é quando você muda dentro de si. Então sempre disse a elas, vocês precisam fazer uma revolução, é mudar a parte de dentro, vocês mudarem o seu comportamento, vocês mudarem quem vocês são, e aí sim, naturalmente, o de fora vai acabar mudando. Mas eram crimes terríveis que eu ouvia lá. E mesmo assim, eu amei e cuidei daquelas mulheres no tempo em que o meu trabalho dentro da pastoral carcerária foi estabelecido. E depois a vida andou e mudou e outros assumiram o trabalho ali e ótimo, ok, vida que segue. Mas aquele tempo que eu convivi com essas mulheres, mulheres extremamente diferentes, com prioridades diferentes, com regras de convivência diferentes, e a vida dentro da cadeia tem umas regras bem específicas, foi um tempo em que me ensinou preciosamente a entender o próximo. Isso não significa passar a mão, isso não significa dizer que elas não mereciam ser punidas, isso não significa dizer que o crime delas não traria consequência, inclusive na vida espiritual. Isso significa que, apesar de tudo isso, de que aqueles crimes eram terríveis, de que elas mereciam estar na cadeia, de que elas mereciam pagar para a sociedade e de que a consequência, talvez até espiritual, sobre a vida delas poderia vir, mesmo assim, como a mim só cabia olhar para elas e ver elas como irmãs, era isso que eu fazia. De mim não saía julgamento, eu não era o juiz da causa, de mim não saía juízo contra elas, porque são mulheres tão carentes da misericórdia de Deus quanto eu. Aos olhos de Deus são pecadoras, mas eu também. Por isso, no aspecto horizontal de convivência com o nosso irmão, compreender que todos somos pessoas distintas, com desejos distintos, isso é tão importante. E aí, então, dentro dessas dicas que eu separei, a primeira é justamente essa, de que todos nós somos errados em certos aspectos. A segunda dica, que vai completar a primeira, é de que todos nós temos razões pelas quais tomamos determinadas decisões.
Então, quando você toma uma decisão, você a faz baseado em uma série de preceitos, de fundamentos e de coisas que talvez você às vezes nem tenha parado para apontar, para anotar, para expor para alguém. Mas você tomou a decisão baseada em uma série de vivências, experiências e conceitos que você carrega. Mas o seu irmão também. Por isso, quando o seu irmão decide algo que você acha que não deveria ser daquela maneira, o que lhe cabe é sentar e conversar, expor, tentar entender o porquê. Quando alguém me conta o porquê, quando alguém me conta algo, eu normalmente, especialmente em aconselhamentos, eu pergunto: e por que você, e como você reagiu? E por que você... E aí a pessoa conta como reagiu. E aí eu pergunto: e por que você reagiu dessa maneira? Eu coloco a pessoa para pensar sobre o que está acontecendo e por que está acontecendo daquela maneira, para que ela entenda as suas razões e aí então também entenda as razões do próximo. Em aconselhamento de casal isso é muito bom, né? A minha esposa não faz tal coisa. E aí você pergunta para a esposa: e por que você não faz tal coisa? Ah, eu não faço porque nunca me pediram. Eu não faço porque eu não sabia que isso era importante. Eu não faço porque eu achei que isso era desnecessário. Às vezes há determinadas manifestações de carinho de um que não são importantes para o outro. Mas há determinadas manifestações de carinho do outro que não, né? O outro espera e o primeiro não fez porque não sabia que aquilo era importante. Então, estabelecer essas conversas francas e honestas, sabendo que todos somos carentes da misericórdia de Deus, é o que nos traz, o que nos eleva nessa convivência. E aí isso é ser muito honesto, ser aberto, né? A dizer: olha, eu não gosto disso, eu não gosto assim, eu prefiro dessa maneira. É legal isso, né? Quando você tem esse ambiente em que você pode dizer isso. Mas há um terceiro ponto que naturalmente isso acontece, que isso pode encadear, né? Então há um terceiro ponto que pode surgir aqui. Então o primeiro ponto, estou revisando, o primeiro ponto é nós entendermos que cada um tem os seus fundamentos. O segundo ponto é estabelecer um ambiente em que a pessoa pode expor esses fundamentos. A pessoa pode colocar: eu gosto dessa maneira, eu não gosto assim. Eu tenho vergonha quando isso acontece. Eu não gosto quando você faz isso. Eu gosto quando você faz isso. Então, às vezes verbalizar ou às vezes demonstrar. Ficou dessa maneira como você gosta? É assim que você quer? Né? Então, aprender a estabelecer um ambiente em que o outro pode falar e que você também pode falar é essencial. Mas, lembrando que no primeiro ponto que todos nós somos falhos, uma falha pode acontecer nesse segundo ponto, e isso vai gerar o terceiro. O terceiro é lembrar que nós não devemos cometer abusos, porque o outro também é precioso. Porque quando eu digo assim que nós precisamos, por exemplo, estabelecer um ambiente em que você diga o que você gosta. Se você disser o que você gosta, ok, estamos em um ambiente saudável, um ambiente em que você tem essa liberdade de dizer isso. Mas isso não significa que em todo momento só vai acontecer o que você gosta. Porque se você anula o outro, se você reduz o outro, se você pormenoriza o outro, né, menospreza o outro, você está ali em um ambiente de abuso. Um desses vídeos de polícia aí, que aparecem lá no YouTube, uma moça falou assim, chamou a polícia porque ela estava em desinteligência com seu esposo. E aí a polícia, quando chegou, ela falou assim: ele me bateu e eu quero que ele saia de casa. E aí o policial perguntou assim: mas é a primeira vez, né? Já anotando ali e tal, ela falou assim: é a primeira vez que isso acontece? Ela falou assim: não,
é a segunda. E eu falei para ele que ele vai me bater até o dia que eu deixar. E essa já é a segunda e eu já não deixo mais. Por quê? Porque ela permitiu, era um ambiente abusivo, era um ambiente em que ela permite que o outro extrapole os limites da boa convivência. Então é essa balança horizontal. O que eu quero, como eu gosto, isso é extremamente importante, mas também o outro é importante. A vontade do outro também é importante. E como uma família que não se dá bem funciona? A família que não se dá bem, ela funciona da seguinte maneira. Diante de um problema, cada um tenta impor a sua ideia, e aí, quando a sua ideia não é a dominante, você não ajuda o outro, você não cumpre a ideia do outro e você acaba brigando por causa disso. Como funciona em uma família funcional, em uma família boa? Em uma família que sabe conviver harmoniosamente, o problema é o mesmo. O problema vai surgir da mesma maneira. Cada um dá sua opinião, e aí uma opinião acaba prevalecendo, que às vezes, entre dois, por exemplo, pode ser uma terceira opinião, inclusive, o resultado ali da opinião dos dois. E aí os dois se esforçam para cumprir aquela decisão que eles tomaram. Você entendeu? O problema é o mesmo. A forma como agir e reagir diante do problema é que muda. Por isso, meu irmão, você que, que se desentende com a sua esposa, ou você, mulher, que se desentende com o seu marido, porque ele não te dá atenção, talvez ele dê atenção para você do jeito dele. Hoje já não é mais assim, mas antigamente tinha muito pai. Nós temos hoje muitos homens que dizem assim: eu nunca ouvi um eu te amo do meu pai. Ok. Mas alguma vez teu pai chegava, quando saía o salário dele, o que era a primeira coisa que ele fazia? Ele passava no mercado e fazia o rancho. Você já notou que talvez o jeito do seu pai dizer que te amava era colocando a comida em cima da mesa? E aí quando ele chegava e dizia: menino, desliga essa televisão, vem comer com todo mundo. Era um jeito dele dizer: ei, a família é mais importante? Ou estejamos sempre juntos aqui, vamos comer junto? Talvez ele não tenha aprendido a dizer, a verbalizar, a expor os sentimentos dele. Mas ele agia de outros modos, demonstrando seu amor. Existem mulheres que talvez não aprenderam a amar o seu marido e por isso, por exemplo, tem a terrível mania de ficar vasculhando o celular dele e as mensagens que ele troca às vezes com um amigo, ou fica monitorando as redes sociais e tal. Na verdade, ela está dizendo assim: ei, talvez eu esteja carente, porque eu não consigo perceber a sua demonstração de carinho e de atenção comigo. E o marido fala: como que ela pode não se sentir amada se eu pago o cartão, se ela quer ir em algum lugar ela vai, se eu coloco comida em cima da mesa? São simplesmente manifestações diferentes. E que talvez um não consiga compreender que o outro está fazendo gestos e tomando atitudes e realizando atos para demonstrar que ama e que cuida. Então, talvez a grande maioria, talvez não, a experiência tem mostrado que a grande maioria dos problemas que nós enfrentamos, na verdade, são simplesmente porque nós não percebemos a necessidade do outro. Eu fui professor de uma família quase toda, eram muitos irmãos naquela família. E uma das filhas mais velhas, ela era especial. Ela tinha um problema cognitivo e ela era especial. E um dia, conversando com uma das irmãs, ela falou assim: a gente brinca de casinha e a fulana quer ser o cachorro. Cara, 1,5 segundos meu coração ficou agoniado. Como assim a irmã quer ser o cachorro? E era essa irmã especial. Aí depois eu parei. Falei: e por quê? Vocês deixam a irmã ser o cachorro? Professor, ela quer. E ali eu entendi o amor dos irmãos para com aquela irmã especial. Ela queria ser o cachorro
naquele convívio familiar, porque todo mundo gosta do cachorro, gosta de brincar com o cachorro, tal, não sei o quê. E ela, né, numa brincadeirinha, como as meninas brincam de casinha, tal, ela sendo cachorro, ela podia brincar tranquilamente. Porque a sua especialidade, né, a sua colocação intelectual a permitia viver essa fantasia. E as irmãs não achavam aquilo ofensivo porque estavam realizando o desejo da irmã. Mas eu já, na minha arrogância e na minha prepotência, achei aquilo um absurdo. Ainda bem que eu me calei e respirei fundo. Quando a gente vê muita gente fazendo trabalho de rua, dificilmente a gente vê alguém que está indo para a rua cuidar da pessoa que está na rua, entender, conversar. Ela simplesmente entrega algo e vira as costas. Eu sei que às vezes a gente faz doações às escondidas, porque a ideia é não vincular a pessoa a você, né? Mas vincular a Deus, ou ser uma bênção ali sem esperar nada em troca. Mas às vezes quem está na rua precisa muito mais de um sentar e ouvir do que outra coisa. Nessa caminhada dentro dos presídios, uma vez, num dos treinamentos, um ex-presidiário falou, teve um pastor que entrou na nossa cela e aquele dia a gente ia fugir. E se ele entrasse ali, a gente ia ter que pegar ele e virar a cadeia. Virar a cadeia, fazer a rebelião. E eles não fizeram porque quando o pastor chegou na porta do X, que é a cela, que já tinha o buraco cavado, e que estava disfarçado ali, ninguém sabia, quando ele chegou na porta do X, ele falou, com licença, pessoal, desculpe atrapalhar vocês e entrar aqui na casa de vocês, mas eu vim trazer uma mensagem de Deus. E aqueles homens, naquele dia, foram impactados, porque aquele homem chegou e pediu licença para entrar na casa deles, ainda que fosse uma cela. Por isso que no começo de cada culto, eu peço licença para entrar na casa de vocês. A gente faz isso com muita reverência, porque o seu ambiente é importante. Seja sua casa uma casa enorme, muito abastada, você esteja nos assistindo em um supercomputador ou em uma televisão enorme, seja ela uma casa extremamente simples, uma casa talvez ainda com toda a documentação irregular, uma casa que você está me assistindo numa telinha pequenininha de um celular, a sua casa é preciosa, as suas coisas são preciosas, as suas ideias são preciosas. E aí é quando a gente toma o outro por precioso que a gente consegue, dentro da família, ter um convívio muito bom. Jesus usa uma metáfora preciosa disso. Isso está em Mateus 25, que diz assim, o rei dirá a todos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e me deram de comer, eu tive sede e me deram roupas, eu estive preso e me visitaram, eu estive enfermo e cuidaram de mim. Mas então os justos dirão, Senhor, quando que tivemos com fome, com sede, quando que tivemos preso ou tivemos necessidade de alguma coisa? E então o rei responderá, quando vocês fizeram alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Você ser educado com o seu pastor é algo natural, eu não tenho do que reclamar. Todos os membros da IBBR, da Igreja Batista de Bom Retiro, são extremamente educados comigo, são extremamente educados com os outros pastores. Você ser educado com seu chefe, você ser educado com seu patrão, você ser educado com o seu vizinho, isso é, muitas vezes, muito mais fácil do que você ser educado com seu filho, do que ser educado com a sua esposa, do que ser educado com seu marido. Por quê? Porque diante deles nós somos honestos, nós somos verdadeiros, nós somos transparentes. Nós apresentamos todas as nossas qualidades, mas também todos os nossos defeitos.
mas com o nosso vizinho, com o nosso pastor, com os nossos professores, a nossa convivência costuma ser mais superficial. A convivência verdadeira está justamente com quem é da nossa família. Por isso, o convite é exatamente esse, de que nesse aspecto horizontal da igreja, nessa caminhada horizontal, fazendo bem aos nossos irmãos, ou como diz o salmista, convivendo em harmonia, Salmo 133, que nós lemos todo, convivendo em harmonia, nós estabeleçamos relações, primeiro de tudo, honestas. Segundo, verdadeiras. Terceira, progressivas, ou seja, que vão caminhar para o melhor. Então, se você não gostou de algo, talvez você não goste daquela determinada forma, mas os outros da sua família realmente gostam. Então, você diz assim, ok, então hoje nós vamos fazer dessa maneira. Ok, então hoje nós vamos comer isso. Ok, então hoje nós vamos fazer desse jeito. Tem um poema da Adélia Prado que eu acho precioso, que diz assim, mamãe cozinhava feijão fradinho, batata e cantava. Ela estava narrando ali a pobreza em que eles viviam. Mas a mãe cantava. E a mãe, ao cozinhar, cantava e agradecia a Deus, porque ainda tinha, ainda que fosse só feijão e batata, ainda tinha algo para comer. É lógico que uma mesa farta é muito mais atrativa. Mas se só tem aquilo para comer, ótimo. É isso que tem, é isso que nós vamos comer hoje. Louvado seja o Senhor. É cedendo um pouco. Se todos nós cedermos um pouco no ambiente de família, a nossa família vai continuar tendo um monte de problemas. A nossa família vai continuar tendo um monte de desafios. A nossa família vai continuar tendo um monte de ataques. Vai continuar passando por uma série de desafios e dificuldades. Mas vai passar de modo muito mais unido, muito mais tranquilo e vai passar de modo muito mais próspero. Queria te convidar a estabelecer isso dentro da sua casa. Isso não vai fazer com que alguns problemas não venham a aparecer. Isso não vai fazer com que talvez não surjam novos problemas. Isso talvez não vá trazer nem crescimento financeiro para vocês. Mas eu garanto que uma família que reduz as suas brigas, uma família que convive junto, uma família que se dá pelo outro, ela consegue enfrentar esses mesmos desafios que naturalmente iam surgir. A atitude que você tem, os desafios vão surgir. Mas vocês vão passar tranquilamente e com muito mais qualidade por isso. Então eu queria encerrar, com a sua permissão, orando a Deus para que isso aconteça sobre a sua vida. E queria que você, se aceitar esse meu desafio, estenda a sua mão com uma atitude assim para receber essa bênção. Vamos orar? Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos cada família de cada pessoa que nos assiste agora. Que nós possamos olhar para o próximo e assumir as palavras de 1 João e amar a Deus por meio dos irmãos a quem vemos. Que nós relembremos de Mateus 25 e nós possamos realmente dizer que estamos fazendo para Deus quando fazemos para cada um da nossa família. Nos dá um ambiente em que a sinceridade seja prevalecente, em que o cuidado com o próximo seja constante, mas que nós possamos ser aqui tranquilamente transparentes para dizer o que pensamos, para dizer o que gostamos, para dizer o que discordamos, mas que a nossa família seja um ambiente de aceitação, em que a opinião do próximo, por mais divergente que seja da minha, ainda assim tenha valor, seja aceita e muitas vezes seja colocada em prática. Que nós tenhamos a força de colocar de lado as nossas vontades para atender à vontade do nosso próximo. Mas que o nosso próximo também tenha essa vontade de colocar as vontades dele de lado e estabelecer sobre a vida dele o atendimento dos nossos desejos.
Que o ambiente da casa de cada um seja um ambiente de paz, seja um ambiente de tranquilidade e um ambiente de prosperidade. Porque os nossos anseios, os nossos desejos vão baixando e a vontade do próximo vai prevalecendo. Que nós possamos cumprir o mandamento de Jesus de amar a Deus sobre todas as coisas, mas que nós também cumpramos o segundo mandamento, que é amar o próximo como amamos a nós mesmos. E que nós possamos chegar até um ponto de amar o próximo do mesmo modo que amamos a Deus, lembrando aqui de 1 João. Que nós possamos estabelecer nas nossas vidas ambientes de paz, de tranquilidade, de honestidade entre as famílias. Que a nossa família seja um modelo para os que convivem conosco. E que, diante das naturais adversidades que vão surgindo da vida, as outras pessoas olhem e digam como eles podem se manter unidos ainda assim, como eles podem ainda se manter sorridentes dessa maneira, ou como eles podem se unir e chorar juntos diante disso que aconteceu. E que a resposta seja sempre a tua mão sobre a nossa família. Eu abençoo cada casa e cada família em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu trabalho e que isso naturalmente reflita sobre a sua vida e sobre a sua família. Tenha a sua família como preciosa, tenha os seus filhos, a sua esposa como preciosos. Isso só vai trazer mais qualidade de vida para você, vai melhorar o seu relacionamento com a sua esposa, vai melhorar o relacionamento com os seus filhos e vai melhorar o seu relacionamento com Deus. Você só tem a ganhar com isso. Eu encerro por aqui, pedindo que a graça salvadora de Cristo Jesus, que o amor de Deus Pai e que a força do Espírito Santo, trazendo toda e qualquer consolação sobre a sua vida, sejam hoje e sempre sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.